Bom, pessoal, muito bem-vindos nessa nosso encontro, onde o nosso tema é terapias vibracionais e falar um pouquinho de alta performance. Por que eu escolhi esse tema, alta performance, né? Veio de eu estou fazendo alguns estudos com uma outra amiga e a gente percebeu a questão da performance que vai assolar muitas das pessoas, né? Primeira coisa, vamos entender um pouquinho que essa questão de alta performance. O pessoal acha, fazer alta performance é querer fazer tudo muito bem feito, tudo direitinho. Não é só isso a questão da performance, tá? Performance também, ela tem a ver com uma atitude interna que nós temos. E nesse momento que nós nos encontramos dentro de casa, né, fazendo isolamento social, por os motivos que a gente já está quase que careca de saber por quê, e cada dia mais a gente entende por que precisa fazer isso mesmo, né? Só olhar os outros países que se atrasaram um pouco nisso, que a coisa lá tá assombrada. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Bom, então, por que falar de performance nesse momento? Porque performance vai ser um conjunto de qualidades, um conjunto de habilidades que nós vamos precisar desenvolver para poder lidar com o pós, né? No momento, nós estamos vivendo um momento extremamente ímpar, né? Sempre ficamos em casa quando estamos doentes. É a primeira vez que a gente fica em casa para não ficar doente. Isso é realmente uma mudança, uma quebra de paradigma. É uma mudança de padrão mental total. Ficar em casa para não ficar doente, ao invés de ficar em casa quando eu já estou esgotado e já acabei ficando doente. Então vamos pensar um pouquinho nessa questão da performance. Porque o que acontece? Nós, às vezes, somos muito motivados por questões de resultados. E quando chega um padrão de vida diferente, como esse que está se apresentando, a gente fica um pouco sem repertório para saber como lidar com isso. E as terapias vibracionais, em um certo momento, elas vão poder nos ajudar dando um background dentro disso. Mas vamos entendendo um pouquinho mais dessa questão da performance, né? Então, uma pessoa que consegue desenvolver uma alta performance no seu dia a dia, ela traz com ela algumas habilidades muito interessantes, tá? A primeira habilidade é uma flexibilidade e uma capacidade de adaptação. Isso assim, é fundamental, isso tem muito a ver com resiliência, né? Então, essa flexibilidade que nós precisamos desenvolver nesse momento, ela é de fundamental importância para que qualquer coisa que venha a acontecer mais adiante, nós tenhamos o quê? Mobilidade emocional para poder lidar com os novos contextos, porque tem uma coisa que está acontecendo, são novos contextos. Nós não temos uma prévia da história dizendo, aconteceu isso no passado, eles fizeram assim, deu certo, eles fizeram assado, deu errado. Nós não temos isso. Então, vai exigir de nós uma mobilidade emocional muito grande, uma flexibilidade emocional muito grande, uma capacidade de se adaptar extremamente alta, né? Como realmente a água, né? Se ela está num frasco quadrado, ela fica quadrada. Se ela está num frasco redondo, ela fica redonda. Então, essa habilidade de se mover, de estar dentro de um fluxo, de olhar um contexto em níveis. Então, olhar um contexto do nível do menor, que é o meu, né? Eu, aqui agora, meu umbigo. Olhar um contexto um pouquinho mais afastado, que é o contexto do nós, mas do nós próximo. Eu, minha família, o meu trabalho. Olhar um contexto do nós mais amplo, que é olhar eu, mundo. Como que está o mundo ao meu redor? Como que o mundo está se comportando diante de tantas modificações, diante, como diz uma amiga minha, dessa freada brusca que nós recebemos, né? Que nós estamos fazendo parte nesse momento. Uma outra capacidade muito grande de quem tem alta performance é o aprendizado, é ter facilidade em aprender. Não quer dizer aprender exatamente coisas técnicas, porque isso demanda tempo, mas ter uma capacidade de aprender emocionalmente. Então, é de olhar o que está ao redor e não ter que passar por algumas situações para você ter que viver, para você falar assim, isso daqui eu aprendi. Você não precisa, às vezes, passar pela situação para aprender, mas você pode aprender observando as situações dos outros.
o que está acontecendo ao redor e já começar a ter formar um mindset, né? Formar um padrão mental que fala assim, poxa vida, está acontecendo lá, está acontecendo aqui, deixa eu ver como que eu vou me posicionar nisso. Outra coisa muito interessante de quem desenvolveu alta performance, né? É uma habilidade de autogestão. Essa é muito interessante porque, assim, muitos de nós estamos realmente dentro de casas. Alguns em home office e outros sem trabalho, né? Então, aí vai depender qual é o caso de cada um. Quem está em home office vai ter que se organizar para poder dar continuidade para o seu trabalho. Quem está sem trabalhar, porque faz atendimentos, ou porque trabalha no comércio, ou porque foi dado férias, ou até mesmo porque foi demitido, é interessante desenvolver uma autogestão do seu tempo dentro de casa. Tem algumas pessoas falam, nossa, eu vou aproveitar porque eu trabalho tanto, eu vou aproveitar para dormir. Se esse é o seu objetivo, se isso vai te fazer bem, dorme. Só cuidado para não ver se não é o sono depressivo, né? O sono daquele que não quer ver a realidade. Uma coisa é o sono de quem quer repor as energias, quer realmente descansar. Outra coisa é o sono de quem não quer se deparar com o que está acontecendo, se deparar com a realidade, né? Muitas pessoas estão tendo questões de convivência muito grande porque não estão habituadas a conviver com as pessoas com as quais ela mora. Então, aí entra aquelas outras duas que eu acabei de falar. Flexibilidade, adaptação, aprendizado, muita tolerância, muita paciência, muita respiração, porque nós não estamos muito tão acostumados a conviver com quem nós moramos. Às vezes a gente encontra, fala oi, tchau, conta um pouco como foi o dia, mas cada um vai para o seu canto. Hoje não, muitos estão convivendo e estão redescobrindo as pessoas que dividem o mesmo teto. Outra coisa muito interessante é com relação à questão da comunicação assertiva. Quando nós estamos um pouco mais estressados ou não estamos prestando muita atenção no que está acontecendo ao nosso redor, a comunicação ela fica um pouco truncada. O que é uma comunicação truncada? É onde eu quero dizer alguma coisa e o outro entende outra coisa. Comunicação são dois pontos: o de quem fala e o de quem ouve. Quem ouve pode entender 50% do que aquilo que falou. Então, quem ouve tem 50% de chance de acertar ou não o entender de fato o que foi comunicado. Quando você não está num bom estado, você vai ouvir geralmente tudo aquilo que vai te deixar mais irritado. Então, isso atrapalha muito. Por quê? Porque à medida que nós vamos nos irritando, né, ficando menos pacientes, menos tolerantes, nós vamos provocando graus assim altíssimos de elevação do nosso cortisol, da nossa adrenalina. Que eu vou falar um pouquinho disso, um pouquinho para frente. Mas, de qualquer jeito, a comunicação assertiva eu vou falar para aquela pessoa na hora que a porta estiver aberta para aquele assunto. Não chego falando como dando ordens, ou chego falando, dando lição de moral, que é muito comum, né? Um querer justificar ou querer que o outro aceite seu ponto de vista. Isso dentro de uma casa é muito prejudicial. Então, a comunicação assertiva é uma comunicação onde você fala o que você tem que falar, na hora certa, para a pessoa certa e quando a porta está aberta. Quando a porta está aberta, você fala. Não é porque a pessoa está o dia inteiro com você que a todo momento ela está aberta para determinados assuntos. Às vezes a pessoa está fazendo uma outra coisa, outro caminho. Então, tudo isso mexe com a nossa performance. Por quê? Porque vai mexendo com as nossas habilidades de lidar conosco, com o outro e com as situações que se colocam ao nosso, na nossa frente. Outra coisa muito interessante para quem tem habilidades de alta performance desenvolver é uma coisa chamada motivação. Então, o fato de nós estarmos hoje nesse isolamento abre uma porta fantástica para nós olharmos para nós e vermos de fato o que é que nos motiva e o que é que não nos motiva. Aquilo que realmente sai uma vontade gostosa lá de dentro, ou aquilo que a gente faz porque tem que fazer, ou porque a gente sabe que vai fazer bem para nós, mas nós não gostamos muito daquilo.
começar a descobrir quais são as nossas verdadeiras motivações, tá? Motivações intrínsecas, aquele desejo que arde. Não uma coisinha que eu quero, é uma coisa realmente que eu já me visualizo lá fazendo, acontecendo. Algumas pessoas estão se redescobrindo profissionalmente nessa época da quarentena. Por quê? Porque foram tirados algumas das suas ferramentas de trabalho e elas começaram a se desenvolver dentro de outras ferramentas de trabalho. Por exemplo, nós estamos aqui hoje fazendo live. Quantas lives vocês já não devem ter assistido nesse tempo de quarentena? Tem live para tudo quanto é canto, para tudo quanto é jeito. Muita gente fazendo live, uma atrás da outra. Você olha no Instagram, então, assim, né? Uma frequência de live lá no Story, uma sequência de live, uma atrás da outra. Aí você escolhe bem o assunto que você quer, aprofunda o assunto, aproveita para aprofundar os seus assuntos. Porque isso sim nos ajuda a desenvolver essas habilidades, que é a questão da performance. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem gente aqui para entrar. Deixa eu ver se eu fiz para todo mundo, peraí. Admitir. Deixa eu ver se eu fiz para todo mundo. Acho que foi. Peraí. Acho que foi. Se não foi, tá indo. Tá. Eu quero trazer para vocês, na verdade, quando eu falo de performance, de melhorar a performance, eu quero trazer para vocês 2 pontos, são vários pontos, eu quero trazer 2 pontos para dar uma aprofundada. Dentro disso que eu falei, dessas habilidades que são importantes, que nós vamos desenvolver nesse momento que passamos. Uma dessas ferramentas, que eu considero uma das mais importantes, é a questão das emoções positivas. A minha base de estudo é a medicina tradicional chinesa, tá? Eu me baseio muito, assim, eu estudo medicina chinesa há mais de 20 anos. A psicossomática e também a psicologia positiva. Então, vamos fazer um junta de tudo isso, né? Essa questão das emoções positivas, eu acho elas muito interessante falar, porque é o seguinte, as emoções positivas, ela é um dos nossos maiores tesouros. E, geralmente, nós deixamos ela na mão dos outros. Quando que nós nos sentimos que alguma emoção positiva vem e brota de dentro? Geralmente, quando alguém faz alguma coisa para nós. Alguém pega e nos dá um presente, nos dá um elogio, faz alguma coisa que nos agrada, algum agrado. Aí parece que desenvolveu uma emoção positiva. Ai, gostoso, estou me sentindo tão grato, estou me sentindo tão amado, estou me sentindo... eu quero até ser generosa com essa pessoa, porque ela foi tão boa comigo que eu também quero ser boa com ela. Gente, isso é fundamental olhar. Emoção positiva não pode ser acionada apenas pelo outro. Essa é uma das grandes sacadas, né, da psicologia positiva. Emoção positiva, ela precisa ser ativada, precisa ser cocriada e coativada constantemente, mas não pelo outro, e sim por nós. Olha que coisa interessante, né? E eu convido vocês a pensar quais são as suas emoções positivas, as emoções que vocês mais gostam de sentir. E o que você precisa fazer, tá? Quais são as atitudes que você pode ter para acioná-las? Por exemplo, tem pessoas que gostam, que são muito generosas. Então, pessoas muito generosas, para ela poder ativar a generosidade, ela vai fazer alguma coisa pelo outro. E aí tem 2 pontos importantes, né? Fazer alguma coisa pelo outro, sem intuito de ter nada em troca, isso é ser generoso. Fazer alguma coisa pelo outro, esperando que o outro nos reconheça, esquece. Isso não é generosidade. Isso aí é outro nome. A pessoa está buscando um reconhecimento, está buscando uma contrapartida. Então, isso não é. Agora, quando eu ajudo uma pessoa, eu quero ativar a generosidade. Quando eu ajudo uma pessoa sem esperar que ela me retribua, ou se eu ajudo uma pessoa e ela nem sabe quem foi que a ajudou, aí é generosidade de verdade.
Aí sim está colocando a emoção, essa força realmente na ativa. Outra força muito importante que eu vejo é a perseverança. Como que nós ativamos a nossa perseverança durante o dia? Quantas coisas nós iniciamos e quantas nós conseguimos acabar, né? Daquelas que nós iniciamos, quantas realmente estavam relacionadas com uma motivação intrínseca, aquele desejo que veio lá do fundo, e quantas que de fato nós chegamos ao final. Nós conseguimos dar uma finalização para aquilo, sabe? O famoso checklist. Uau, comecei e terminei. Gente, às vezes, ser perseverante é em coisas pequenas. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente está mais em tempo em casa, né? Às vezes, vai fazer o almoço. É começar o almoço, fazer o almoço e terminar a cozinha. E não parar no meio da cozinha para fazer uma outra coisa. Porque não, é conseguir terminar. É se organizar. É conseguir se autogerenciar, né? Ou organizar o dia de uma tal maneira que você tenha tempo para fazer os seus estudos, fazer as suas atividades físicas, cuidar da casa, cuidar da família. Quem tem filhos em casa, cuidar dos filhos, dar atenção. E dar atenção não é o filho estar pintando e a gente está no celular fazendo alguma coisa, é estar com ele, realmente de alma e de corpo presente, sabe? Compartilhando com ele aquele momento. O que tem acontecido muito é que as pessoas têm se enfiado muito em redes sociais, em jornais, e elas ficam totalmente alienadas ao que está acontecendo na própria família, né? No seu próprio ambiente. Então, a perseverança nesse sentido, poxa, se eu estou brincando com meu filho, então eu vou continuar brincando, tá? 1, 2 horas, beleza, mas enquanto eu estiver aqui, que eu esteja presente fazendo isso. Então, isso são formas que a gente tem de poder ativar as nossas emoções positivas, ativar as nossas forças. Por quê? À medida que eu vou ativando as minhas forças, por exemplo, uma força que eu acho muito interessante é o humor, né? Dar risada, procurar ser mais alegre. Ah, mas é que olha o que está acontecendo com o mundo. Pois é, está acontecendo um monte de coisa com o mundo. Só que se nós não ativarmos as nossas emoções positivas, de alguma maneira e de uma forma assim, puxar as rédeas mesmo para nós, a gente sucumbe. Porque a gente sucumbe com o jornal, a gente sucumbe com as redes sociais. Vai sendo carregado por isso, vai sendo carregado, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa bastante importante com relação às emoções positivas, né? É que elas ampliam o nosso repertório de pensamento e de ações, né? E ajudam a nós a construirmos aqui dentro desse movimento mais recursos pessoais para poder administrar essas situações que a gente não sabe ainda ao certo aonde vai dar. Mas se sentindo emocionalmente bem é fundamental, por quê? Porque uma que isso protege pra caramba, que funciona no sistema imunológico. Quanto melhor nós estivermos nesse ponto, melhor nosso sistema imunológico funciona, né? Esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, essa questão de se tornar uma pessoa mais saudável. Como eu falei no início, a gente está mais acostumado a ficar em casa porque está doente, não porque está saudável. Hoje nós estamos em casa para continuarmos saudáveis. Então, como que eu mantenho isso? Como que eu me mantenho integrada socialmente, sem exageros, né? Nem exposta demais e nem escondida demais. Como que eu consigo manter esse feeling, né? Não ao excesso e não à falta, mas ao equilíbrio. Outra coisa, o quão resiliente nós podemos ser e queremos ser, né? Essa capacidade de usar todos os nossos recursos para se sair bem de situações desconhecidas. Então, esse é um ponto, né? Então, eu convido vocês a estudar um pouco mais e fazer uma autoanálise do tipo de emoção positiva que você tem aí dentro e que pode ser melhor utilizada. Às vezes é a questão da arte, o pessoal fala, eu sempre quis pintar. Tá em casa, aproveita, pinta, sabe? Eu sempre quis arrumar aquele guarda-roupa. Arruma,
faz uma agenda. Olha assim, sente que o seu dia foi extremamente produtivo. Talvez nós estamos num momento tão ímpar, a gente não sabe se isso vai acontecer de novo lá na frente, a gente espera que não, é claro. Mas agora que está acontecendo, como que eu melhor aproveito isso? Por quê? Quando eu faço essa ativação dessas emoções, eu trabalho com uma coisa muito importante que chama de autoeficácia. Eu adoro esse termo, gente. A autoeficácia é um termo do Bandura, que não que ele tenha desenvolvido o tema, né? Mas ele estudou muito esse tema. E o que é a autoeficácia? É o que eu acredito que eu sou capaz de fazer. Olha que profundo isso. O que eu acredito que eu sou capaz realmente de fazer, né? Por quê? Porque quando eu penso em fazer uma coisa, eu vou sair da quarentena, vou reabrir meu consultório, vou voltar a trabalhar no comércio, no que eu realmente acredito que eu sou capaz de fazer? Esse tipo de ação, que é a autoeficácia, ela é muito interessante porque ela nos ajuda a pensar no como agir. Como eu vou agir para conseguir chegar a tal ponto? Qual o esforço que eu vou precisar colocar para poder chegar aonde eu quero, né? Por quanto tempo eu vou insistir nisso? E a autoeficácia, ela está sendo um triângulozinho, onde aqui embaixo, né, desse triângulo, é o quanto que eu acredito controlar o meu funcionamento físico e mental. Se vocês estão ouvindo tudo isso agora, estão falando assim, nossa, não estou fazendo a menor ideia do que é isso. Eu convido vocês a gente aprofundar mais, assim, por quê? Porque isso tem a ver com autoconhecimento. Quando eu olho uma situação, é importante entender o quanto que eu realmente posso contar comigo para fazer aquilo. Porque uma coisa é contar comigo e outra coisa é controlar o ambiente externo. Mas quanto que eu consigo contar comigo, de fato, para poder fazer uma ação? O quanto que eu acredito em mim, de fato, para poder melhorar as coisas que estão acontecendo dentro de mim, principalmente no meu ambiente familiar, né? E depois nos ambientes externos também. Como que eu consigo fazer esse tipo de balanço, né? Como eu consigo fazer ter essa flexibilidade, estar dentro desse fluxo? E aí, o que acontece? Pensando nisso, a gente vai voltar numa aula que quem já fez a introdução comigo das essências vibracionais, da terapia vibracional, vai lembrar disso, né? Tem o Bruce Lipton, ele fala muito, né, que nós somos, não são só os produtos químicos, os remédios que fazem efeito no nosso sistema bioquímico e biofísico, mas também pensamentos e emoções são capazes de gerar determinados tipos de efeitos. Então, é aí que eu quero entrar com vocês com relação à questão da medicina vibracional, questão da terapia vibracional. Então, por isso que nós trabalhamos com moduladores frequenciais, com florais e com várias outras técnicas que mexem com a parte vibracional, porque a ideia é mexer realmente, dar uma informação para a célula, agir de uma determinada maneira e dessa forma ela vai produzir uma determinada resposta, que a ideia dessa resposta é que produz uma resposta voltada para a saúde. Tá? Tem um outro autor muito interessante que a gente costuma citar dentro dos nossos cursos, que é o Dr. David Hawkins. Então, ele produziu uma tabela muito interessante de emoções, onde ele classifica dentro dos espectros de luz, né? O espectro de luz visível, o infravermelho, o infravermelho, o espectro de luz visível e o ultravioleta. E ele vai colocando algumas pontuações em hertz daquilo, né? De cada emoção. Então, por exemplo, ele fala do medo, ele fala de 100 hertz, ele fala da vergonha, ele fala da culpa. São todas emoções, são todos sentimentos, na verdade, que produzem um padrão vibracional muito baixo e que deterioram e deprimem o nosso sistema imunológico. Ele também fala de emoções que estão mais dentro do espectro da luz visível, como a razão, a coragem. A coragem está dentro do aspecto da luz visível, a neutralidade, a aceitação.
que produz um padrão vibracional que está mais de acordo com o nosso corpo. E tem aqueles que estão mais supra, né? Que é como, por exemplo, a alegria, o amor, a paz, que estão dentro do aspecto de luz ultravioleta. Por que eu estou trazendo isso, né? Porque como a gente está falando de terapia, vai falar de terapia vibracional, tudo que nós fazemos para nós e com nós produz uma determinada vibração. Então, nós somos o resultado daquilo que nós construímos desde sempre até esse momento. O que acontece externamente e que nos afeta é porque, de alguma forma, achou ressonância com nós. E isso pode ser bom e pode não ser bom também. Tá? Se eu tenho ressonância com alguma coisa, por exemplo, deixa eu dar uma admitir mais uma pessoa aqui. Se eu tenho ressonância, por exemplo, com algo que me traga uma emoção positiva, vamos colocar assim, brincar com uma criança, brincar com um cachorro, ouvir uma música, fazer um desenho, escrever uma poesia, escrever um diário, fazer uma atividade física, fazer um exercício físico, se me produz alguma coisa boa dentro de mim, isso quer dizer que eu estou num padrão vibracional mais equivalente à saúde. Agora, quando eu produzo vibrações ou entro em contato com vibrações que são de baixo escalão, como por exemplo o medo, como por exemplo a raiva, a vergonha, a culpa, enfim, eu começo a produzir dentro de mim, eu entro em contato com um padrão vibracional mais baixo e isso deprime o meu sistema imunológico. Então, quando eu trouxe a questão das terapias vibracionais para a gente falar, é pensando também naquele trabalho do Dr. Emoto, que é o trabalho dos cristais de água, onde ele mostra que determinados pensamentos criam formas, né, criam fractais dentro dos hexagramas da água, e que podem ser fractais lindos ou podem ser simplesmente formas totalmente amorfas. Né? Essas fotos do Dr. Emoto, eles estão disponíveis em qualquer... É só dar um Google aí, né? Cristais de água, que você vai ver que vai aparecer isso. Então, e nós somos feitos basicamente de água. Então, as vibrações que a gente traz para dentro de nós, que nós permitimos que elas entrem, então muito cuidado com jornais. Uma coisa é se manter informado, outra coisa é se manter anestesiado e, pior, amorfo. Porque, assim, esses dias eu fui fazer uma experiência. Eu sentei para assistir um jornal e assisti de manhã. Nossa, meu dia foi péssimo. Péssimo, porque eu não consegui me recuperar daquela chuva de má notícia que o jornal trazia. Aí fiz outro dia, experimentei fazer na hora do almoço. Aí já não foi tão ruim assim, eu já consegui sair logo daquele estado. Aí teve um dia que eu não quis mais fazer isso. Eu falei, quer saber? Eu vou, vejo alguma coisa, eu vou saber o que está acontecendo. Vou me manter informada só o suficiente. Não entre nessa jornada de se manter informada. Não estou escutando nada, meu Deus do céu, nada. Peraí. Pronto. Acho que abriu o microfone dela sem querer. Né? Então, cuidado com isso. Seja mais cuidadoso no sentido de seleciona as informações que você quer colocar para dentro de você. Bom, lembrando então que a gente falou aqui dos cristais de água. Aí o que acontece? Deixa eu ver aqui entre as minhas anotações. Aqui. Então, pensando aqui na questão da terapia vibracional, então, para que a gente mantenha uma saúde bacana e uma alta performance boa, a primeira coisa é manter a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. É potencializar aquilo que nós temos de melhor, colocar em prática aquilo que nós temos de melhor. E aquilo que a gente tem, e aquilo que a gente almeja que seja bom, a gente também começa a colocar em prática para poder desenvolver. Emoções positivas, elas podem ser desenvolvidas. Quem acredita que nasceu desse jeito e não vai mudar, tá? É uma pessoa que tem um mindset mais fixado. Ela tem dificuldade de entender que nós estamos em mudanças constantemente. Então, quando eu quero desenvolver alguma coisa dentro de mim, eu posso fazer isso habilitando, né? Me colocando em situações para poder aquilo acontecer. Isso mostra que tem o quê? Uma flexibilidade, uma expansão do seu campo, da sua mente, das suas emoções, a fim de ser um eterno estudante, sempre experimentar, sempre buscar a melhoria, né? Como se fala, um aprendizado contínuo.
Aprender, se manter aprendendo continuamente. Um segundo ponto muito interessante é fazer uma listinha do que você quer para essa quarentena. Tenha metas para essa quarentena. Se a meta for arrumar a sua casa, for terminar um curso online que você não terminou ainda, vai ser aprender a cozinhar, tenha metas. Saia dessa quarentena muito melhor do que quando você entrou. Essa é uma das melhores formas de poder preservar o seu sistema imunológico. Porque à medida que nós nos mantemos em alta, né, ou com a cabeça e com as emoções bem ocupadas, com coisas que realmente são produtivas, né, aprende uma arte nova, sabe? Tem muita coisa boa para ser feita. Não caia na questão de ficar preso assistindo jornais o dia inteiro. Isso traz realmente um padrão terrível. E aí, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: existem alguns moduladores que talvez possam ajudá-los a fazer isso. Um deles, né, é o Neurotox. Bom, o Neurotox, ele faz parte da linha da Physiotox, que é a linha de desintoxicação. Então, quem está já com a cabecinha muito intoxicada de informação, eu sugiro que use o Neurotox, tá? Que use ele até no método Plus, que são 50 gotas em 500 ml de água, e você vai bebericando aquilo durante o dia, para fazer uma faxina mesmo desses padrões. Porque o que acontece? Do ponto de vista sináptico, né, como funciona aqui a nossa cachola, se eu tenho os mesmos pensamentos sempre, eu uso o mesmo caminho sináptico. Então, eu sempre vou usar, o meu cérebro sempre vai usar o caminho mais fácil. Quando eu tomo o Neurotox ele ajuda a tirar essa marca das mesmas sinapses desse mesmo caminho. E a gente passa a usar outros caminhos. Por isso é importante começar a aprender alguma coisa nova, porque aí você dá novos estímulos para você. Um que cai muito bem com o Neurotox é o Neurovit. O Neurovit, ele é o quê? Ele é a frequência de lítio. Então, o lítio, ele é muito usado na psiquiatria, só que ele tem N efeitos colaterais. A frequência do lítio, não. Ela vai trazer a informação do lítio. Então, nesses momentos que às vezes a gente fica um pouco mais angustiado, um pouco mais, às vezes mais deprimido ou mais eufórico, o Neurovit, ele tem um papel muito interessante para ajudar nesse balanço. E o Neurotox a limpar aquilo que gera a ansiedade, que gera os estados de angústia, né? Quem já faz terapia e vai continuar fazendo suas terapias do jeito que está fazendo direitinho, não vai parar nada agora. Mas o uso desses dois moduladores, eles podem ser de grande eficácia para ajudar a potencializar tudo isso que eu falei anteriormente. Porque às vezes a pessoa quer começar, mas ela está ela fica procrastinando, eu vou, não vou, estar sem ânimo. Então, o ânimo, se a pessoa, da onde que vem, né? O ânimo, ele brota de dentro, mas se nós estamos muito cansados e principalmente muito anestesiados com determinadas informações, ele não brota. É como se tivesse um monte de lixo em cima e precisa ser tirado aquele lixo para que aquela luz brilhe novamente. Então, o Neurotox, ele é muito interessante para isso, junto com o Neurovit, tá? É um casalzinho bem porreta mesmo. Outra coisa, tem pessoas que estão ficando muito, por ficar em casa, ficam muito nervosas. Então, estão com alto índice o cortisol está muito alto, a adrenalina está muito alta, a compulsão está muito alta. Então, começa a comer demais, porque não tenho o que fazer, vou ficar comendo aqui dentro mesmo. Né? Né? Pois é, eu sei como que é isso. Às vezes bate umas noias aqui também de vamos fazer um brigadeiro, vamos fazer um bolo, vamos fazer não sei o quê. É um bom movimento para poder aprender a cozinhar coisas mais saudáveis agora, né? Agora só não é a hora de fazer desintoxicação, porque desintoxicação baixa o sistema imunológico e a gente não está precisando disso. Mas para quem está sentindo que está às vezes entrando numa fadiga adrenal ou está com cortisol muito alto, está muito irritado, tem um moduladorzinho, gente, que é show de bola. Ele faz parte da linha dos biofatores e ele chama G-adrena. Ele é a frequência da nossa adrenal. O que ele vai fazer? Né? Ele vai organizar e trazer a harmonização
da nossa suprarrenal, tá? Da nossa adrenal. Nem para mais e nem para menos. Então, não é nem para embotar e nem para ficar dando pirueta. É para funcionar adequadamente. Uma adrenal que funciona exageradamente, ela começa a queimar os telômeros dela. Tanto que agora ela foi lançado o Teloquant, que trabalha com os telômeros. Mas se você só quer organizar a sua... para não ficar muito irritado, então o G-adrena, para quem está muito irritado, tem uma combinação legal. G-adrena com hepatodetox. Porque o hepatodetox, ele desintoxica fígado. Fígado, na medicina tradicional chinesa, é aquele que segura a emoção da raiva e da frustração. Então, se o teu caso está pegando mais para isso, né, não são pensamentos repetitivos, né, é mais para raiva, hepatodetox junto com G-adrena faz um parzinho legal. Então, um segura a produção de cortisol, harmoniza, né? Lembra que é modulador frequencial, não tem nada químico dentro dele, ele só trabalha com frequências. Por isso que eu dei o exemplo do Dr. Emoto, por isso que eu dei o exemplo do Dr. David Hawking, por isso que eu dei o exemplo do Dr. Bruce Lipton. Então vamos lembrar, e essa aula aqui, essa reunião aqui, ela é dada... Melhorou? Melhorou o som? Peraí. Pronto. Né? Agora acho que melhorou, né? Meu microfone tinha caído. Olha que microfone legal, gente. Ó. Só que ele estava lá embaixo. Acho que eu bati a mão aqui me empolgando em falar. O microfone caiu. Agora tá beleza? Tá bonzinho? Tá, se eu tô te vendo, tá ok? Beleza. Então foi isso aí. Eu me empolguei aqui com as mãos. Então, para quem está com muita questão da raiva, tá? Que não consegue fazer nada porque acorda de manhã, faz as coisas e começa a ficar cansado e começa a ficar com raiva porque está cansado, hepatodetox com o G-adrena. Casalzinho, show de bola. Tá? Um outro que eu considero assim bem importante mesmo, tá? É o Mentalis. Por quê? Quem já teve aula comigo, eu sempre gosto de passar um Mentalis na cabeça do povo, porque deixa com a cabecinha mais leve, né? Deixa o cérebro, parece que o cérebro funciona melhor quando a gente usa o Mentalis. Ele tira aquele cansaço, então, que aí cai bem aonde? Junto com o neurotóxico, o neurovit, com o Mentalis. Se a sua questão não é pensamentos repetitivos, nem está angustiada, só está com a cabecinha muito cansada, vai no Mentalis. Tá? Pega um gelzinho do Mentalis, passa aqui assim na fronte, passa aqui assim, ó, aqui atrás, faz uma massaginha. Gente, a vibração dele é muito poderosa. Ele tira um cansaço, a cabeça parece que até esvazia um pouquinho, sabe? Ganha espaço a cabeça quando a gente usa o Mentalis. É um modulador bem importante. Agora, se você quer potencializar o seu sistema imunológico, nós acho que já demos várias vezes algumas dicas dentro dos grupos, né? De usar o G-Imunos, porque o G-Imunos ele atua onde? Bem no timo. Então, é para ativar o timo. Só que assim, gente, não adianta querer ativar o timo por um lado e estar com a cabeça louca do outro lado. Isso daí não provoca boa performance de jeito nenhum. Eu preciso estar com a cabeça boa, com as emoções boas, porque aí meu sistema imunológico fica bom. Mas se eu quiser dar um plus no meu sistema imunológico, não tem problema. Uso o G-Imundos, que ele é bem... ele é para isso. Ele é para deixar o timo funcionando no estado adequado. Ele afina a frequência do timo. A gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, o timo vai diminuindo o tamanho dele. Então, para deixar o que nós temos de timo ainda em um bom estado de funcionamento, ou num funcionamento ótimo, aí o G-Imundos ele é bem interessante, tá? Aí eu queria lembrar para vocês também de um oligoelemento, a gente fala, né, que pode ser bom até para colocar na nossa alimentação, que é o selênio. Selênio também, ele ajuda muito a melhorar o sistema imunológico, né? Melhora o centro da fala também. Nossa, o selênio tem um monte de funções, mas essa questão, ele trabalha com algumas enzimas, como um cofator de algumas enzimas que melhoram, tem uma ação antioxidante poderosa.
Então, o uso de selênio também. Então, quem quer subir o sistema imunológico, selênio com G-Imunos é um casamento bacana. Então, a ideia é passar justamente isso. Algumas dicas para vocês. Deixa eu ver se eu não tenho ninguém que queira entrar. Deixa eu ver. Não, já entrou. Passar algumas dicas de como que a gente pode utilizar os moduladores frequenciais para melhorar a nossa performance. Então, se meu problema é raiva, hepatodetox com G-adrena. O problema é pensamentos repetitivos. Poxa vida, vai lá no neurotox. Se está se sentindo um pouco mais angustiado, emplaca um Neurovit. Está se sentindo com a cabeça muito pesada, vai no Mentalis. A linha tem mais de 200, eu não vou falar aqui deles 200 de jeito nenhum. Eu só quero passar para vocês quais são os moduladores que para a performance melhora. E para fechar, tem dois, né, que são bem interessantes, que são os harmonizadores, para quem gosta do trabalho do sistema simpático e parasimpático, pode utilizar os harmonizadores, tá? Os harmonizadores nós usamos uma vez por dia. E lembrando que o espaço entre o harmonizador 1 e o harmonizador 2 são de 30 minutos. Então, o que a gente sugere é passa um, ou toma ou passa um antes do banho, dois depois do banho, que daí já dá mais ou menos o tempo. Qual que é a função dos harmonizadores? É de organizar o sistema simpático e parasimpático, é de organizar 7 glândulas que estão ligadas aos nossos chakras. Ele dá uma mexida geral no organismo da pessoa. Também é uma opção interessante, tá? E o Consciêncios, que é para realmente trazer consciência do que está acontecendo, do nosso papel nesse momento do mundo. Todos nós temos um papel a cumprir nesse momento. Então, que nós possamos cumprir o melhor dos papéis, que é principalmente sair disso, sair de tudo isso, mas sair de cabeça erguida, sair firme, sair melhor do que entrou. Não, mas vai vir crise financeira, mas vai vir recessão, possivelmente vai, e não é na sua casa, nem no seu bairro, nem no seu país, é no mundo. Então, o que nós temos de melhor a fazer é manter uma boa performance, porque é o que o mundo vai estar precisando, de pessoas que realmente se estejam bem, que possam arregaçar suas mangas, que saibam fazer uso daquilo que for necessário para poder se reconstruir novamente. Assim, nós estamos vivendo naquele espaço de tempo que é de arregaçar as mangas. Não dá para ficar sendo coadjuvante, olhando de fora. Não, é para todos nós. Todos nós vamos realmente darmos as mãos, trabalhar muito a fraternidade nesse sentido, e vamos aprender e vamos sair muito melhor disso do que quando nós entramos. Quando nós olharmos para essa situação daqui a 5 anos, 10 anos, assim, nossa, olha pelo que a gente passou e olha o que nós estamos construindo com isso. Só que só dá para fazer isso tendo uma boa performance desde agora. Não dá para ficar esperando. É ativação de emoção positiva mesmo. O que é que eu tenho aqui de bom dentro de mim? O que é que eu tenho? Quais as ferramentas que eu tenho na minha mão? Eu não tenho quase nada. Então, quais que eu quero desenvolver e que eu vou desenvolver? Tá? Outra coisa interessante também, falando ainda dos moduladores, antes que eu esqueça, não posso esquecer de falar dele, é do querido Oxyflower, né, gente? Para fazer uma higienizaçãozinha das narinas, fazer um gargarejinho. O Oxyflower, vocês sabem que ele é top, né? Ele não pode faltar em nenhum desses casos. Sabe uma coisa que me ocorreu um pouco antes da aula, né? Porque a gente tinha um curso de terapias vibracionais planejados para o final de abril. Sinceramente, eu acho que essa quarentena vai até maio. Não sei. Eu tô achando isso. Não sei se vai ser isso mesmo. Mas imagino que ela vá um pouquinho mais longe. Aqui, tinham falado aqui o Ubatuba, vai até o dia 19. A gente estava todo felizinho. Dia 19, vai ter o feriado dia 21. Já fecharam para o dia 22. Aí vai ter o feriado dia 1º. É capaz que termine a quarentena no dia 3, né? Porque aí já perde o feriado também. Então, eu acredito que o negócio vai mais longe. O que me ocorreu é, de repente, a gente, se vocês toparem e quiserem, nós podemos fazer o nosso curso de terapia vibracional online também. Fazemos aqui pelo Zoom. Eu mando material para vocês e eu explico, a gente marca alguns encontros. Eu acabei de ter essa ideia, tá, gente? Só para vocês saberem, então não tem nada formatado. O Beto deve estar ouvindo isso, deve estar falando assim, meu Deus, o que ela está falando?
mas é uma coisa para a gente pensar. A gente pode lançar isso nos grupos e a gente faz o curso de terapia vibracional aqui. Eu acho que é uma boa, porque como nós não estamos saindo, e também quando podemos sair, a gente vai ficar um pouco mais assim, né? Esperto onde a gente quer ficar com as pessoas, porque afinal de contas o vírus não vai embora de uma hora para outra. A gente pode fazer o curso de terapia vibracional aqui. Então, se vocês se interessam por essa ideia, o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: chama o Beto para conversar, vê se isso é possível, se vocês gostam dessa ideia, que aí eu e ele a gente monta junto isso daí. Nossa, eu falei pra caramba, né? E, nossa, já é essa hora. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Fique à vontade, por favor. Eu vi que aqui no chat ninguém escreveu nada. Você tem preguiça? Estão com preguiça de falar mesmo ou preguiça de escrever, galera? Deixa eu ver aqui, ó, no chat, ó, não vi nada aqui, ó. Quem se interessar também por esse tipo de conversa, eu também realizo atendimentos online agora, né? Mas faço os atendimentos para a gente poder trabalhar as ferramentas mais adequadas para poder fazer isso daqui. E futuramente eu vou trabalhar em São José também, né? Vou trabalhar lá no bairro do Aquários, lá junto com o Fórmula 21, provavelmente no mês de maio. Mas se alguém quiser aprofundar essa conversa, pode me chamar depois no privado que a gente conversa, tá? Ó, tô vendo aqui todo mundo. Se vocês quiserem adquirir os moduladores frequenciais, nós temos alguns parceiros. Beto, você está por aí, Beto? Beto, pode falar. Estou abrindo aqui seu microfone, Beto. Será que ele está aqui? Foi no banheiro. Beto? Opa, estão me ouvindo? Tá sim! Opa, boa noite, gente. Não vou aparecer, não. Meia vontade. Está de Boa noite, pijama, Beto. gente! Tô de pijama. E obrigado por vocês estarem aqui conosco, né? Obrigado porque a Renata está disponibilizando essa aula aqui para nós, né? Esse tempo que a gente tem a ficar em casa, né? E falar dos nossos parceiros, onde vocês conseguem encontrar os produtos, né? Em São José dos Campos e Jacareí. Vocês vão encontrar na farmácia de manipulação Biofórmula, é o nosso maior parceiro aqui na região. A maior loja eu sei que é na 9 de Julho, tem outras lojas, mas onde vocês vão encontrar praticamente todos os produtos da Fisioquant, que é na Biofórmula da 9 de Julho. Em Taubaté nós temos algumas farmácias também, nós temos a farmácia Farmaway, nós temos a farmácia Biofarmacy, a Farmaética e, deixa eu ver se eu estou mais conhecendo uma farmácia, a Fitomed. São essas 4 de Taubaté. E em Guaratinguetá nós temos a farmácia Magistral. Tá? São essas as nossas farmácias que a gente consegue encontrar desde Jacareí, que tem a Biofórmula, até Guaratinguetá. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês têm nosso contato, tem o contato meu, o contato da Renata, tem nosso grupo, fiquem à vontade. Tem umas perguntinhas aqui para responder. Aqui também, a Ângela perguntando, e para asmático, o que eu posso usar? Para asmático é o seguinte, Ângela, o Respirium é um dos mais indicados para asmático. Por quê? Porque ele regula todo o sistema respiratório. Então, o Respirium ele é bem interessante de ser utilizado. O Luftox, que é um da linha da Fisiotox, também é para o sistema respiratório e também é bem interessante. Acontece o seguinte, o asmático ele segura o ar, né? Ele não consegue soltar o ar. Então, um outro modulador que pode ser muito interessante para eles é o Neurovit também. Porque essa parte do pulmão é onde a gente guarda boa parte das emoções. Então, principalmente das angústias. Então, o Neurovit ele é bem interessante no uso, tá? Para poder dar uma aliviada nessa região aqui, né? Nas crises de asma, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha. Protocolo para menino de 6 anos, para os meninos os meninos após 60 anos, né? Olha, Inês,
O que a gente tem indicado, pensando só na questão do vírus, tá? É o uso do G-Imunos, do Respirium e do HH Flower. E fazer lavagem nasal com Oxiflower. É o que a gente está mais indicando. Depois, se você não conseguiu anotar e quiser, pode chamar no grupo lá, ou chama no privado, eu ou o Beto, que a gente te responde, tá bom? Vocês gostaram, gente? Valeu a pena aqui ficar essa horinha? Valeu? Tem algum tema que vocês gostariam que eu trouxesse para a gente discutir? Se vocês quiserem, lança lá no grupo. Tá todo mundo no grupo aqui, né? Eu imagino. Acredito que esteja todo mundo no grupo. Se não está no grupo, tem o meu contato, tem o do Beto, então não, de alguma forma. Então a gente pode pensar no próximo tema e daqui a uns 15 dias a gente faz um novo encontro para poder estar trazendo um pouco mais sobre as terapias vibracionais. Eu gosto muito também dos florais da Araretama, mas eu não trouxe aqui porque senão ia ficar muita coisa junto ao mesmo tempo misturado e não é o interesse. O interesse é que vocês saiam daqui com algumas ferramentas na mão, mas que entendam principalmente, gente, a importância das emoções positivas serem ativas. Elas precisam ser ativas. Não espera alguém te fazer felizinho. Procure você o caminho que vai te deixar feliz. A felicidade é responsabilidade sua, tá? Não deixe esses jornais deprimirem você. E se está deprimindo alguém na tua casa, tira essa pessoa da frente da televisão, vai jogar um baralho com ela, vai fazer qualquer coisa. Mas não permita isso. É uma questão de responsabilidade com a gente, tá bom? Bom, pessoal, agradeço muito mesmo vocês. Espero vê-los futuramente em outras ocasiões. Se ninguém tem mais nada a colocar, e daqui a pouco o Zoom também vai derrubar aqui, porque já deu 1 hora, daqui a pouco ele vai derrubar aqui a nossa reunião. Então, uma boa noite para todos. Boa e a noite, gente vai se falando. Renata. Sim. Obrigada. Beijo. Eu é que agradeço, pessoal. Obrigadão, viu? Muito obrigada. Vamos trocar. Que bom ver vocês aqui. Eu estava vendo só os nomezinhos, agora não. Agora eu estou vendo a carinha de vocês mesmo.